Vamos lá. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 15 e 16, certo? Da página 69 a 78, que vai falar um pouco de alimentação e nutrição. Vai ser mais para dar um norte para vocês em relação a algumas dicas de nutrição, vocês entenderem um pouco sobre os alimentos, a importância de alguns hábitos, né, da rotina dessa alimentação. E, assim, não tenho como estar aqui falando de uma dieta, porque cada paciente, ele tem uma dieta específica, dependendo da patologia. Então, assim, não tem como eu estar passando para vocês uma dieta específica. Dizer, olha, utilize essa dieta para o paciente de vocês. Até porque quem tem que fazer isso é um outro profissional, que é um nutricionista, né? E aí, de acordo com a necessidade do paciente, que vai se adequar à alimentação. Porém, eu vou informar sobre os alimentos de uma forma geral, para que vocês entendam, compreendam o que é bom, o que é saudável e o que não se deve estar fazendo, o que não deve estar utilizando na rotina alimentar de qualquer paciente que seja, tá certo? Vou passar aqui e vocês vão me sinalizando. Caso saia do slide, vocês me avisam, porque às vezes acontece de sair, tá certo? A tela do slide, aí vocês me sinalizam. Então, quando eu falo de alimentação, vai muito além, quando a gente vai estudar a alimentação em si, vai muito além do que apenas ingerir um alimento. Né? O assunto de alimentação, ele abrange muita coisa, para que a gente possa fazer uma rotina alimentar adequada. Então, a gente vai entender um pouquinho das recomendações sobre a alimentação, né, que deve estar em sintonia com o nosso tempo. Isso é muito importante. E a alimentação saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Então, primeira coisa, deixa eu ver aqui o microfone de vocês, está aberto. E está dando eco. Se vocês puderem fechar, e aí quando vocês tiverem dúvida ou eu perguntar, vocês falam comigo. Abre o microfone, se possível, que está dando eco. Eu vou desativar o microfone de vocês. Quando precisar falar comigo, pode ativar numa boa, não tem problema nenhum, certo? Então, vamos lá. Quando eu finalizar esse slide, eu vou interagir com vocês, que eu quero saber se vocês conseguiram compreender. Primeiro, a gente vai entender os tipos de alimentos. Existem os alimentos in natura ou minimamente processados. Existem os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. E aí a gente precisa ter a noção, entender o que é isso, para poder estar fazendo uma escolha de que tipo de alimento eu devo realmente utilizar. Quando a gente fala de um alimento in natura, são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem sofrer nenhum tipo de alteração. Ou seja, sem nenhum tipo de agrotóxico, nada, nenhum processo industrializado, nenhum conservante adicionado, ou seja, é tirar da terra, tirar dos animais e serem consumidos, tá certo? E quando a gente fala minimamente processados, são os alimentos in naturas, aqueles que saíram da terra ou dos animais, mas foram submetidos a uma alteração mínima, às vezes como se fosse um conservante que precisou ser adicionado, tá certo? Deixa eu ver. Daniela, tá me ouvindo? Bom dia. Vamos ver. Entrou Daniela, mas eu vou continuar aqui a nossa aula. E os alimentos processados? São produtos fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar. Gente, sal e açúcar são dois componentes que contém em todos os alimentos que a gente encontra aí no supermercado, né, que não são tirados direto da terra e consumidos, né? Por quê? Porque o sal e açúcar é um conservante,
faz com que o alimento dure mais tempo. Então, imagine só, a gente ainda tem o hábito de adicionar sal e açúcar nos alimentos. Lembrando que quase todos os alimentos já contêm adição de sódio, que é o sal, e açúcar para sua conservação, para que ele mantenha ali num prazo de validade por mais tempo. E quando a gente fala em alimentos ultraprocessados, são produtos cuja fabricação envolve diversas etapas técnicas de processamentos e ingredientes, muito deles de uso exclusivamente industrial. Gente, quando vocês pegarem um produto que vai olhar os ingredientes e tem uma quantidade de ingredientes enormes, com nomes que vocês nunca ouviram falar, são alimentos ultraprocessados. Ou seja, são alimentos que a gente deve evitar o máximo possível, porque são alimentos que têm muito sódio, tem muito açúcar, tem muito produto químico. Porém, a gente vive nessa realidade de optar por esse tipo de alimento, que é um alimento mais prático, um alimento mais rápido. Deixa eu só ver. Priscila, oi, Jéssica, pode falar. Desculpa interromper. Pode interromper a todo momento. No meu áudio não tá saindo. Não tô dando pra ouvir direito. Tá me ouvindo agora? Bem baixinho. Aumenta o som do seu celular. Tá aumentado, tava bom, e agora ficou assim, tá aumentado. Saia e entre novamente. Saia e entre. Tá. Você vai clicar naquele mesmo link, tá certo? Tá certo. Kaline, Leonice, tá conseguindo acompanhar? Daniele, apertem no microfone pra gente falar, que eu quero ouvir vocês. Só para que a gente... Kaline, você vai clicar na tela e vai ter o ícone do microfone. Clica nele. Pronto. Pronto, tô conseguindo escutar bem direitinho. Tá, Daniele tá conseguindo. Eu também. Agora voltou, bom. Pronto, é porque às vezes é o aplicativo mesmo, que dá um pane e a gente tem que... Se quiserem, pode deixar aberto, portanto que não tenha barulho ao redor de vocês, para não atrapalhar a gravação. Perfeito? Daniele, você pode falar a qualquer momento que você quiser interagir comigo, não tem nenhum problema. O importante é vocês estarem tirando as dúvidas mesmo, tá? Vamos lá. Vocês conseguiram compreender quando o alimento é in natura? Tudo que vocês ouvirem falar que o alimento é in natura, saibam que ele é totalmente natural, certo? Sem nenhum conservante, nada que tenha interrompido aí o processo. Nem sal, nem açúcar. Sem sal, sem açúcar, sem nenhum produto químico, tá? Depois a gente fala do minimamente processado, ou seja, tem algum produto que foi adicionado que não é natural, certo? E quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, são alimentos que são totalmente industrializados, que passa por processos químicos, muita adição de sódio, muita adição de açúcar e muitos outros produtos químicos que, querendo ou não, gente, todo produto, quando ele é industrializado, vocês não fiquem com essa paranoia não, porque a gente vive nesse mundo. Mas eu só quero esclarecer que quando a gente coloca muito produto químico no nosso organismo, a gente fica muito suscetível a doenças, certo? Principalmente o câncer, que são produtos cancerígenos, tá? Então, assim, o quanto a gente puder evitar de alimentos industrializados, isso é muito importante, porque a gente vai ter uma vida prolongada. Imagine se eu tenho uma genética forte para algum tipo de patologia, vamos supor, a diabetes ou a hipertensão, certo? E aí, de repente, eu começo a ingerir esses produtos químicos, esses produtos industrializados. Eu não posso aumentar o meu risco de ter um tipo de doença desse? Posso, tá certo? Sim. Vou voltar para a tela do slide. Vocês me confirmam, alguém abre o áudio e me confirma se voltou, tá? Para a tela do slide. Eu vou ficar fazendo essa troca, que é para poder ver vocês e poder ver o slide. Voltou o slide? Jéssica me sinaliza. Pronto.
Então, Voltou. entendido esse slide aqui, né? De alimentos in natura, minimamente processados, alimentos processados e ultraprocessados. Compreendido? Sinaliza aí. Sim. Perfeito. E agora a gente vai entender os alimentos. Eu vejo que muita gente tem dúvida nisso. Como assim, Priscila? Quando eu digo assim, ó, sua dieta, a gente precisa adicionar mais proteínas ou mais vitaminas, mais carboidrato, evitar carboidrato, evitar oleaginosas. Então, eu vejo que muita gente não sabe o que significa uma proteína, um lipídio, um carboidrato, uma vitamina. Não sabe em que alimento eu procurar esse tipo de proteína, de vitamina, não sabe. Então, aqui é o momento agora de vocês terem uma noção e qual a função deles, tá certo? Quando a gente fala em vitamina e sais minerais, eles têm a função de regular o funcionamento do nosso organismo. Ou seja, é como se fosse um combustível que precisa regular, ele vai regular todo o nosso funcionamento. É como se desse vida aos nossos órgãos, como se fosse um óleo para os nossos órgãos funcionarem, tá? E aí, onde é que a gente encontra essas vitaminas? Em frutas, verduras, tá certo? Frutas cítricas como laranja, limão, são frutas ricas em vitaminas, principalmente vitamina C. Aí temos as verduras, o alface, o couve, o brócolis também são muito ricos em vitaminas e sais minerais. Chuchu, e nos cenoura. legumes, né? Chuchu, cenoura, beterraba. Ou seja, tudo que for bem colorido, de fruta, verduras e legumes, é muito bem-vindo para o nosso organismo, porque vai nos abastecer de vitaminas e sais minerais, certo? Isso é ideal para qualquer faixa etária. Eu gostaria de pontuar uma coisa. Eu acho que eu já até falei isso em sala, quando a gente estava vendo anatomia e fisiologia, que a gente entrou na parte do sistema digestório, ou digestivo, como queriam falar. Eu sou muito contra a dietas restritivas. Eu, Priscila, quanto profissional. Porque se a gente prestar atenção, todo mundo precisa de todos esses alimentos. Precisa de carboidrato, porque cada um deles tem uma função. A não ser que a pessoa esteja com excesso disso e aí acabe esse excesso me prejudicando. Então, eu tenho que diminuir ou até mesmo restringir por um tempo. Mas que o nosso organismo precisa de carboidrato, ele precisa. Por exemplo, um arroz, uma mandioca, um macarrão, qualquer tipo de açúcar, ele entra na classificação de carboidrato. E carboidrato, gente, é fonte de energia, tá? Muitas vezes, se a gente não se alimenta, passa muito tempo sem se alimentar, a nossa energia cai, a gente fica com náusea, fica com vontade de vomitar, fica tonta, querendo desmaiar, porque tá faltando aquilo ali, tá faltando a energia que o nosso corpo precisa. Aí, às vezes a gente bota uma balinha na boca, fica, né, animado, dá uma reação assim de ânimo, justamente porque tá faltando açúcar no organismo, tá faltando esse carboidrato. Para quem não entende, o arroz, a mandioca, o macarrão, e daqui a pouco eu vou falar das combinações. Por enquanto eu tô falando deles separados, certo? O arroz, gente, quando ele faz o processo de digestão, de absorção, ele vira açúcar. A mandioca vira açúcar, o macarrão vira açúcar e o açúcar vira açúcar. Então, todo carboidrato que a gente ingere, que a gente alimenta nosso corpo, ele vira açúcar. Aí vem o grande X da questão. Vou olhar para vocês, vou mudar aqui a tela. Uma pessoa que é diabética, ela pode se exceder no carboidrato? Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque não vai virar açúcar, eu acabei de falar. Então, eu vejo muitos diabéticos dizendo assim,
Não sei porque eu sou diabética, eu não como açúcar, mas quando vai ver, come pão, come muito macarrão, come muito arroz. Ai, mas eu tô numa dieta que eu não tô comendo arroz nem macarrão. Não entra na minha dieta. Mas eu tô comendo batata doce, eu tô comendo batata inglesa, eu tô comendo um inhame, uma macaxeira. Tudo isso vira açúcar. Tá certo? Então, muitas... Priscila, Oi. Priscila, mesmo sendo aquele arroz integral, o macarrão integral também? Sim, só vai ter um teor de açúcar menor. Mas que ele vira assim, Certo. tá certo? O carboidrato em si, qualquer um deles, no processo de absorção, de digestão, vira açúcar, tá? Só que aí vai ser bem menor a nocividade dele no nosso organismo. Se eu tenho esse excesso, ele vai ser bem diminuído, tá certo? Outra coisa que muita gente gosta de comer, cuscuz, né? É um prato comum da nossa região e a gente ama, certo? Cuscuz é carboidrato. E aí ele vira açúcar no nosso organismo. Porém, se a gente pode quebrar um pouco, não é nem do açúcar, é da velocidade que vai... Jéssica do CRA. Vixe, tô lascada. Porque come cuscuz demais. Pois é. É porque cuscuz é a comida do brasileiro, né? Todo dia tem. É verdade. E aí, gente, o que é que a gente pode estar amenizando o cuscuz? Essa entrada de muito açúcar no nosso organismo. Aveia. Colocando aveia na preparação do cuscuz. Gente, não tira o sabor do cuscuz, tá certo? Na hora que vocês vão fazer, vocês podem colocar essa aveia para dar uma quebrada no carboidrato, no açúcar. Dani, você quer falar alguma coisa? Eu? Sim? Não. Eu queria falar sobre isso, realmente. Professora, a senhora sabe que eu estou grávida? Não! Parabéns! Parabéns. Eu acho que quase ninguém na sala sabe, só acho que Jéssica e algumas meninas. Aí eu fiz o exame, aquele da glicose, Sim. Aí deu um pouquinho, a enfermeira falou que deu um pouco alterado. Certo. Aí ela proibiu, né, que eu não comesse cuscuz, se eu fosse comer cuscuz, colocasse aveia. Olha. Mas ela disse que eu comesse batata e macaxeira. Aí a senhora falando também do açúcar, que no caso é carboidrato. Aí agora eu fiquei na dúvida. Não, mas vamos lá. Entre um arroz e um macarrão, prefira a batata, certo? Então, assim, é você fazer uma comparação entre um macarrão, um arroz e uma batata, que é um legume. Qual é que você acha que é mais saudável? O legume. Ele tem uma quantidade de açúcar bem menor, bem reduzida. E é um açúcar mais saudável. Tá certo? Vamos pensar comigo outra coisa? Já que a gente tá falando de açúcar. Quando a gente toma um suco, quando vocês vão fazer um suco de laranja, a gente coloca em média quantas laranjas para fazer um copo de suco? Pelo menos umas 3 laranjas, né? Vocês acham que a laranja, ela tem açúcar ou não tem açúcar nenhum? Tem açúcar. Eu acho que tem. Tem o açúcar da laranja, que é a frutose, tá certo? Então, toda fruta tem frutose. Imagine se eu adicionar mais açúcar. Vou ter mais açúcar ainda, na verdade. Então, por isso que as nutricionistas não são muito de acordo. A gente está fazendo ingesta de suco, assim, de forma excessiva. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente adiciona açúcar e já tem a frutose, que é o açúcar da própria fruta. O ideal é que a gente coma a fruta no lugar de tomar o suco. Então, é outra dica que eu dou a você. Evite o suco e coma a fruta. No lugar de você tomar um copo com 3 laranjas, coma só uma laranja, porque você vai estar só ingerindo a frutose daquela laranja e não de 3 laranjas.
Porque geralmente a gente não come 3 laranjas, a gente come uma laranja. Não é verdade? Então, são algumas dicas importantes. Inclusive, o líquido junto com o alimento, ele impede mais a digestão. É como se fosse assim, imagine que eu tô comendo e jogando água. Não tá fazendo uma massa dentro do meu organismo? E aí vai ser mais difícil de ser digerido. Tá? É mais difícil. Dani, se você quiser me interromper, você pergunta de novo, mas tu consegue fechar o áudio porque tá dando eco. Tudo que eu falo tá dando eco pra você. Tá saindo na gravação. Certo, vou fechar. Tá, obrigada, meu amor. Vamos lá, para proteínas. Gente, proteína, eu vejo que tem muita gente em dúvida. Muita gente acha que proteína é algo só carne, tá? Até em restaurante a gente faz assim, escolha uma proteína. E aí a gente associa logo a carne, né? Que seja ela carne de boi, carne branca, né? De peixes, aves. Mas proteína também tem a proteína de base vegetal, que é o feijão, que é a ervilha, que é a soja, lentilha, certo? Então, assim, por isso que o pessoal que é vegano, que é vegetariano, eles usam essa proteína de base vegetal. Eles sempre substituem a carne de boi pela soja, substitui utilizando feijão, ervilha. E aí nunca usa a proteína de base animal, porque eles têm essa... É como se fosse essa política, essa ideia de que não deve comer nada animal, tá certo? Mas que vocês compreendam que existe proteínas de base vegetal e de base animal. E aí os leites e derivados de leite, como iogurte, queijo, coalhada, tudo isso é proteína. Tudo isso entra na classificação de proteína, porque são derivados do leite, certo? E aí a gente vai para as gorduras. Priscila, e eu devo comer gordura? Sim, nosso corpo necessita de tudo isso. Só que é uma gordura saudável. Eu devo evitar o óleo puro pelo azeite, certo? Quando a gente come uma castanha, um amendoim, tudo isso é oleaginosas. Ele tem óleo na sua composição e a gente precisa. Tem aqui, ó, necessita e auxilia, aqui é NU, tá? No transporte de vitaminas. Gente, então a gordura, ela tem uma função extremamente importante de conduzir, de transportar as vitaminas para fazer efeito no nosso organismo, porque a vitamina é extremamente importante. Então, olha só como é importante a gente ter também as gorduras boas no nosso organismo, tá? Que essas gorduras boas a gente classifica até como colesterol. Existe o colesterol bom e o colesterol ruim, né? E a gente... Oi? Alguém tá falando comigo? Não? Acho que foi impressão. Então, vamos voltar. Então, proteína, ela vai ajudar o quê? Ela vai dar também energia ao nosso corpo e ela vai conservar o nosso corpo. A proteína tem essa função. O carboidrato vai dar energia. As gorduras vão ajudar no transporte, certo? Das vitaminas. Ou seja, cada um tem uma função importante no nosso corpo. Vocês estão vendo como não é interessante a gente estar restringindo numa dieta? Qualquer tipo de alimento desse? Porque o nosso corpo precisa de tudo isso. O segredo é a gente dosar, comer de forma moderada cada um desses, certo? Para que a gente... E também eu vou dar uma dica a vocês quando eu falar das combinações. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Café da manhã. Coloquei aqui alguns pratos. Uma tapioca. Coloquei uma banana. Um café com leite. Tá vendo? Temos o cuscuz com aveia, um ovo cozido, com a banana. Tá? Temos muitas opções. O que é que a gente tem que ter cuidado quando for se alimentar? Por exemplo,
de não colocar vários carboidratos ou várias proteínas, exagerar na quantidade de uma mesma categoria, certo? Quando a gente diz assim, ó, carboidrato. O que é carboidrato? Quem lembra? Ó? Arroz, mandioca, macaxeira. Aí vamos supor que eu coloquei macaxeira no prato, coloquei cuscuz, coloquei inhame, ou seja, sim, ainda tomei um café com leite com açúcar. Olha a quantidade de açúcar que eu estou ingerindo de uma vez. Do cuscuz, do leite com açúcar, né? O café com leite com açúcar, da mandioca, que é a macaxeira, né? Do inhame, tudo isso é carboidrato. Então, assim, se você já colocou um carboidrato no seu prato, tente não colocar mais, porque você diminui a quantidade. Então, é ponderar. Colocar uma proteína, colocar um carboidrato, colocar uma gordura, e assim vai. E não misturar, que eu digo assim, colocar vários ingredientes com a mesma categoria, com a mesma função. Porque aí você vai ficar nutrido só de uma coisa, só de carboidrato, e as outras coisas vão ficar faltando, certo? Então, essa é a dica. Então, eu coloquei aqui algumas opções de café da manhã. Ó, coloquei aqui um pãozinho de queijo, que é um carboidrato, um líquido e uma fruta, né? A gente já entra para a questão da fruta aqui. Então, sempre colocar misturado, não colocar uma coisa só carboidrato ou só proteína. No almoço, gente, sempre prezar pelo colorido do prato. Quando a gente vê uma alimentação colorida, perfeito, tá? Ou, se vocês observarem, só tem um prato aqui que tá como se fosse com suco. O resto, tudinho é fruta. Vocês estão vendo que não tem o suco? E aí, por quê? Por aquele motivo que eu falei. Não é interessante a gente estar ingerindo o suco junto com o alimento, certo? Não é. A gente ainda tem uma prática lá dos japoneses, dos chineses, que eles se alimentam e depois tomam a bebida quente, depois de meia hora. A bebida quente, ela ajuda a fazer a digestão. Mas se a gente toma um suco bem geladinho, vai demorar mais ainda a digestão. Vira uma massa, gente. Vira um cimento dentro do nosso organismo. E aí vai piorar o nosso processo de digestão. Então, ó, se vocês observarem, tem grãos aqui em todos os pratos, que aí são o feijão, né? Pode ser lentilha, pode ser o feijão carioquinho, feijão branco, certo? Temos muitos legumes, verduras, uma proteína. Sempre optar por uma proteína, não precisa de mais nenhuma. Não precisa eu colocar um frango e uma carne de boi. Não precisa. Vocês estão observando que nenhum prato tem arroz e macarrão no mesmo prato? Não tem. Aí o que é que a gente faz? Bota uma concha, uma colher de arroz e bota aí pega macarrão, pronto. 2 carboidratos. Não, gente, ou um ou outro. E se tiver batata, doce, essas coisas, evite botar um arroz. Eu, pelo menos, consigo comer tranquilamente sem arroz e sem macarrão. Né? Já é uma coisa que eu criei, esse hábito. Eu não faço questão por arroz e macarrão. A não ser que o prato seja o prato principal, vamos supor, uma macarronada. Aí você come um macarrão, né? Mas se eu for para um self-service, se eu for para um restaurante, é a única coisa que eu não boto, é macarrão e arroz. Não boto, tá? Eu opto pelo um purê de batata, pelo aí eu boto um purê de batata, boto batata doce, macarrão, arroz, um pedaço de frango, um pedaço de carne. Tá vendo aí a quantidade de coisas repetidas? É isso que faz a gente aumentar o nosso peso e adquirir uma diabetes, uma hipertensão, porque a gente está exagerando na mesma coisa, certo? Na mesma categoria. Estão conseguindo compreender direitinho? Estão conseguindo pegar dicas?
Sim. É algo novo para vocês, assim, porque quando a gente fala de alimentação, eu acho que é uma aula que todo mundo já sabe e eu quero trazer algo novo para vocês. Que vocês peguem essas dicas novas, tá? Que seja uma aula interessante, que esteja sendo, né? Vamos lá, Tá voltar. sendo. Jantar. Vocês estão observando que o jantar é muito parecido com o café da manhã ou com o almoço? Porque tem gente que tem vontade de comer comida de panela, né? E acaba optando por uma. Só que aí, ó, se vocês observarem, eu coloquei. Ai, tem gente que precisa comer feijão à noite. Gente, se a gente puder evitar esse feijão à noite, porque querendo ou não, é pesado, é um carboidrato, é como se fosse assim, também uma proteína pesada, a gente pode evitar, tá? De não comer todo dia. A gente pode alternar. Hoje, segunda-feira, vamos supor, eu comi carne e cuscuz, né? Uma coisa mais, que a gente diz assim, de mais substância, né? Amanhã eu já como uma sopinha. No outro dia eu já como um pão integral, certo? Então, no outro dia eu já como uma tapioca. Vamos ponderar. Mas todo dia tem gente que tem que comer comida de panela. E aí é esse excesso que prejudica. Não é prejudicial você comer de tudo. Você pode comer de tudo, mas o importante é que você saiba dosar, né? E aí eu coloquei aqui, no lugar de uma carne, um omelete. Se eu pudesse, eu tiraria todas essas outras, o carboidrato, né, o feijão, e deixaria só o omelete com um legumezinho, certo? Mas aí eu sei que tem gente que é mais difícil. Por exemplo, tem pacientes que são bem difíceis de a gente reeducar. Não é verdade? Que tem essa tradição aí de comer comida de panela, comida pesada mesmo à noite, e que fica difícil a gente retirar, mas nada é impossível, tá, gente? Principalmente pensando na saúde desse paciente. Se for alguém que vocês vão cuidar e que você vê que ele está precisando dessa reeducação, vai aos poucos, muda um dia, um ingrediente da comida dele. Por exemplo, se ele está acostumado a comer macarrão, arroz, feijão e carne, tira só uma coisa dessa, tira só o arroz, certo? E aí no outro dia você vai tirando aos poucos, sem nem ele sentir. Tipo, hoje só deu para fazer macarrão. E aí vai tentando, vai reeducando o máximo que a gente pode, até a gente conseguir acostumar o organismo dele a não sentir essa falta desses alimentos que eles estão acostumados, tá? É um desafio, não pense que não é, porque imagine você tirar um doce de uma pessoa que é viciada em doce, que ficou diabética, né? E aí a gente é cruel, não é fácil, mas é necessário. A gente precisa reeducar, tá? Voltar lá para o slide. Pequenas refeições. Gente, outra orientação. Quando a gente quer emagrecer, o segredo é a gente se alimentar de 3 em 3 horas. Isso não é mito, isso é pura verdade. Por quê? A gente acostuma o nosso organismo a não ter muita fome. Então, se eu comi, vamos supor, às 8 horas da manhã, vamos botar às 7, né? Às 7 horas da manhã. Aí, às 10 horas, 10 horas. a gente come alguma coisinha dessa, uma salada de fruta, uma fruta, alguma castanha, alguma coisa assim, para enganar. Porque quando a gente for almoçar, a gente não vai estar com tanta fome. Aí o que é que as pessoas fazem? Não toma café, não lancha, aí almoça. Quando vai almoçar, aquele prato de pedreiro. Sem fim, né? A vontade de comer até o mundo. Aí vai, come esse prato, cheio de coisas, né? Repetidas, inclusive, cheio de carboidratos, cheio de proteínas, cheio de tudo em excesso. E aí depois ele não lancha e vai comer quando chega do trabalho, lá 9 horas da noite. Vai comer até as paredes. Vai. Porque passou muito tempo sem se alimentar. Então, se vocês passarem, Deus me livre, mas assim, eu vou dar essa experiência.
Se uma pessoa fica internada no hospital, menina, é o dia todo comendo. Tudo bem que não é uma comida que a gente se agrada, mas é de minuto em minuto chega uma comida. Não deu tempo nem terminar o café da manhã, já chega o lanche. Não deu tempo nem terminar o lanche, já chega o almoço. Por quê, gente? Porque é o certo. É igual a beber água. Por que a gente tem que esperar ficar com sede? Do mesmo jeito, o organismo não é para esperar ficar com fome. E sim para a gente manter essa alimentação para que a gente não sinta fome. Porque quando a gente sente fome, é o organismo pedindo socorro. Ei, me alimente. Porque você está demorando demais. E aí, quando a gente vai comer com fome, a gente come o mundo, come o que não deve. Aí fica morrendo, cheia, empachada. Né? Então, o segredo é esse, comer de 3 em 3 horas. Pronto. Quer fazer uma reeducação na vida de uma pessoa sem tirar nada dela de início, porque o início sempre é mais chocante. Coma de 3 em 3 horas, sem mudar nada. Só essa questão do horário. Vocês já vão ver que vocês não vão conseguir comer na mesma quantidade que vocês comiam antes. Seu almoço já vai ser reduzido, seu café da manhã já vai ser reduzido, seu jantar vai ser reduzido, porque você está comendo de 3 em 3 horas. Certo? Dica para todo, da criança ao idoso. Isso aí é geral. Alguém quer falar comigo? Não, né? Vou passar. Aí vamos agora para os hábitos relacionados à alimentação. O ato de comer e as dimensões desse ato influenciam, entre outros aspectos, o aproveitamento dos alimentos consumidos e o prazer proporcionado pela alimentação. Eu vou dar muitas dicas aqui. Comer com regularidade e com atenção, vou falar disso. Comer em ambientes apropriados e comer em companhia. Gente, a gente pensa que não, mas tudo isso influencia na nossa nutrição, certo? Primeira coisa, comer com regularidade de 3 em 3 horas, que eu falei, e com atenção. Gente, a coisa melhor para início é comer de 3 em 3 horas e no mesmo horário. No mesmo horário que eu quero dizer assim. Já viram idosos do interior que 11 horas estão almoçando todo dia? E vocês podem observar que muitos deles, não são obesos, porque eles têm o horário bem certinho de alimentação, tá certo? Seja o que for, 11 horas ele vai estar comendo. Seja o que for, 5 horas da manhã ele está acordado e logo depois ele quer o café dele. Então, assim, é uma rotina. E essa rotina faz com que a gente acostume nosso organismo. Ele já sabe que aquele horário é o horário de se alimentar. Tá certo? Então, essa regularidade, criar uma rotina para alimentação no mesmo horário é essencial. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dani e Kaline, Leonilson, Sim. Liane, acho que entrou. Jéssica deve estar ruim. Liane, tá me ouvindo, Liane? Acho que Liane tá sem o microfone. Lia! É Lia! Tudo bem, Lia? Falei em você hoje, já. Sentindo sua falta. Vamos lá. Eu tô falando de alimentação e nutrição, tá certo? Dando algumas dicas. Vamos lá. Falei do horário de 3 em 3 horas. Naquele horário correto que a gente faça essa rotina. Cria essa rotina de ter os horários certos. Outra coisa, outra dica, gente, comer devagar, tá? Comer devagar e entender que você está se alimentando. Porque quando a gente come devagar, vou olhar para vocês, vou mudar a tela. Quando a gente come devagar, mastiga bem o alimento, o nosso cérebro processa que a gente está se alimentando. E aí ele vai dando uma saciedade para a gente. Agora, deixa eu dizer uma coisa, que é o próximo slide, mas eu já vou adiantar. Se a gente vai para o cinema, compra aquela bacia de pipoca.
A gente assiste o filme, bota a mão na pipoca e come. Você tá com atenção pro filme ou pra pipoca? Me responda aí. Pro filme. Pro filme. O nosso cérebro não compreende que a gente tá se alimentando. Isso é fato. O que é que vai acontecer? A gente vai comer sem limite, até o filme acabar. Quando o filme acaba, que a gente tira o foco do filme e raciocina que comeu aquela bacia todinha de pipoca sozinho e 1 litro de refrigerante, aí a gente fica cheio, passando mal. Vocês estão entendendo? Então, comer de frente para a TV, comer no celular, comer em ambientes que não sejam apropriados, não faz o cérebro entender. E a gente come sem limites. Então, outra dica, se você se concentra na sua alimentação, se você reserva aquele tempo da alimentação para se concentrar naquilo, perfeito. Porque o seu cérebro entende. Se não, minha amiga, a gente tá correndo aí um risco de comer excessivamente sem necessidade. E aí eu coloquei aqui, ó, comer em ambientes apropriados. Telefones celulares sobre a mesa e aparelhos de televisão ligados devem ser evitados. Gente, por favor, se vocês forem cuidar de crianças, eduquem essas crianças, ou até mesmo com o filho de vocês, a não se alimentar de frente para a TV. Se vocês observarem as crianças que se alimentam na frente da TV, ou ela come em excesso ou ela não come nada. Ela foca na TV, não vai ter uma nutrição adequada. O cérebro dela, aí o que é que acontece? Ela não come porque ela está focada lá, ou ela come demais, comeu em excesso porque ela nem se deu conta que estava comendo. E aí aquela que não comeu, daqui a pouco é a hora do lanche. E aí vai comer um monte de biscoitos, um todinho, um iogurte com biscoito, um pipos. Ou seja, qual vai ser a qualidade da nutrição dessa criança? Totalmente desregrada. Cadê aqueles nutrientes que ela precisa para poder se desenvolver? Lembra que eu disse que para se desenvolver, para manter a energia no corpo, precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de gordura, precisa de tudo. E aí, cadê que ela não está ingerindo isso? Então, é importante evitar comer na mesa do trabalho. Tem muita gente que come na mesa do trabalho, está trabalhando e comendo, nem se dá conta. Nem se dá conta. Comer em pé ou andando, ou comer dentro de carro, ou de transporte público, embora, infelizmente, essas práticas possam ser comuns no dia a dia de hoje, né? Nos dias de hoje. Então, eu só estou trazendo aqui dicas para que a gente tenha uma alimentação adequada. Restaurantes fast foods, alimentos ultraprocessados, lembram? Oferecem pouca ou nenhuma opção de alimentos in natura, nem minimamente processados. São, em geral, muito barulhentos e pouco confortáveis, onde somos levados a comer muito rapidamente e em quantidade excessiva. Né? Os chamados restaurantes fast food, que é comida rápida, são lugares particularmente inapropriados para comer. Olha aí, tá vendo? Além de comer um alimento ultraprocessado, que é extremamente prejudicial, o ambiente não é adequado, a gente come excessivamente, ou seja, cheio de coisas negativas, né? E comer em companhia. Gente, antigamente, isso era algo primordial nas famílias. O horário do almoço, o horário do jantar, o horário do café da manhã tinha que ser na mesa e sem nada, televisão ligada, nada. Era um momento sagrado. Hoje em dia acabou isso. E é tão importante esse momento. Eu vou dar o exemplo daqui de casa. Antigamente, minha mãe trabalhava, né? E aí ficava eu e meus irmãos em casa. O mais velho cuidando dos mais novos, né? Era uma necessidade. Minha mãe se separou do meu pai muito cedo. E aí ela precisava trabalhar para dar o sustento da gente, né? E aí, quando ela saía, a gente ia almoçar, era cada um no quarto trancado com a TV ligada. Cada um comendo no quarto.
E aí, quando o meu irmão mais velho casou, a esposa dele tinha essa educação na casa dela. Do momento do jantar, do almoço, era sagrado. Tinha que ser na mesa e todo mundo dando atenção ao alimento. E aí ela reeducou a gente. Ela dizia, poxa, aqui vocês não têm essa prática de alimentar na mesa, né? De ser um momento sagrado, um momento nosso, né? E aí, hoje, eu vejo quanto isso mudou a nossa vida, o quanto isso é importante, que a gente tem pelo menos esse momento unidos. Pelo menos esse momento estar juntos. Então, isso é muito importante para vocês, cuidadoras, né? Implementar isso na casa de repente de uma pessoa que você chega, que você vê que tem esse hábito de não comer na mesa, de cada um no canto, tá? Então isso é uma dica essencial, tanto para o cérebro entender e você ter uma nutrição adequada, quanto para a questão desse momento. Esse momento é muito importante, da união da família naquele momento, tá certo? Vamos lá. Estão conseguindo compreender, então? E aí eu deixo para finalizar aqui nossa aula 10 passos para uma alimentação saudável. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação, ou seja, a gente priorizar esses produtos. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, nada de colocar sal. Por exemplo, se o arroz ficou sem sal, aí você joga o sal em cima. Isso não pode. É um veneno, certo? Não pode acrescentar sal em cima do alimento que já está pronto. É veneno mesmo. Limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, comer com regularidade e atenção, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura e minimamente processados, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. É tão bom a gente compartilhar ideias, né? Receitas saudáveis ou mesmo dicas. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, que foi o que a gente acabou de falar, que a alimentação seja um momento sagrado e não um momento que a gente tem que estar no celular e comendo aquela correria, tá? Dá preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora e não fast foods, certo? E aí vamos um desafio aqui. Quantas colheres de açúcar tem no suco de caixa? Quanto é que vocês acham esse suco de soja? Colheres de sopa de açúcar. Cadê o povo? Eu quero ver todo mundo respondendo. Jéssica. Umas 4. Oi. Lia, 15. Sei lá, umas 10. É aquele suquinho pequeno, viu? Não é o grande, não. Calma que o bicho... Sim, acho que deve ter umas 5 por aí. Valha, meu Deus, um negócio aqui... Umas 5 de sopa, viu? É aquela colher grande. Uma... É bem mais grande. 2, 3, 4, 5. 5, viu? Aquele suquinho pequeno e que é de soja, que o povo diz que é mais saudável. Uma dica em relação a esse suco de soja, viu? Para crianças, eu não aconselho muito, porque a soja, ela aumenta os hormônios da criança, acelera. E aí ela começa a desenvolver seios, pelos no corpo, com muita, assim, de forma prematura mesmo. Então, a gente tem que ir bem antecipada, a gente tem que evitar um pouco desses produtos, viu? Só 3 unidades de treloso desse pacote. Quantas colheres de sopa tem? Só 3, né? O pacote todo não. Mais 3. Umas 4, por aí, umas 4. 1, 2, 3, 4. 4. Olha aí. Jéssica que acertou, não foi, Jéssica? Só 3 unidades, viu? Fora que tem uma quantidade assim, ó, mais ou menos a metade de um copo de óleo.
Fora o sal, viu? Todinho. Uma caixinha de Vixe, todinho. Maria. Ai, que delícia. Vamos lá. 1, Ai, 2, que colher isso 3, daí. 4, 5, 6, 7, 8 colheres Caramba. de sopa de açúcar, fora o sal e o óleo. E todos os produtos químicos que tem aí dentro, porque ele é ultraprocessado. Viu? Suco Misericórdia. Del Valle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Viu? E acha que a gente tá tomando açúcar da fruta. Nunca, jamais. Sódio também, muito alto o teor de sódio desse suco. E muito produto químico. Muito produto industrializado aí. Tá certo? Gente, infelizmente, eu sei que para vocês é felizmente porque vocês já estão com pressa de terminar o curso. Mas eu vou morrer de saudades, porque eu vou abandonar vocês. Próxima aula ao vivo, já finaliza. Hã? Pois é. E aí vocês estão precisando pagar desenvolvimento, não é isso? É. E aí desenvolvimento é com outro professor. E aí, assim, claro que quando a gente voltar, gente, eu tenho muita coisa prática para passar para vocês. Porque essas aulas de noções de enfermagem é muito prática, tá? Então, assim, eu quero dar aula de banho para vocês, banho no leite, banho no bebê, que é uma aula que eu não uso nem slide, é só prática. Eu quero mostrar a questão das sondas, explicar como é o manuseio, eu quero explicar a questão de ostomia, tudo isso. Então, vocês vão ter aula, quando voltarem, aulas práticas de todos esses conteúdos, tá? Comigo. Então, Professor. por isso que ficou um tempo curto, mas aí a gente tem muita coisa na prática para resolver, certo? Diga aí, Eu tenho uma dúvida diga. sobre nossa parte de idosos. Certo. Eu sei que não tem o tema da aula. Tá. A avó do meu esposo morreu essa semana agora, quinta-feira. E o marido dela tem Alzheimer. Certo. E aí ficou a grande dúvida, como contar que ela faleceu? Ele pode até entender no momento e depois ele pode esquecer. Ele vai, de repente, estar pedindo para ver ela. E aí é um grande desafio da família contornar isso, né? Criar uma história de que daqui a pouco ela chega, vamos tomar um banho para esperar ela, e daqui a pouco ele esquece. Entendeu? Mas assim, eu acho que não se deve omitir essa informação. Eu acho que não deve enganá-lo, tá? Porque eu acho que o ser humano não merece ser enganado. Independente de patologia, independente da situação. Ele tá muito debilitado ou ele só tem um Alzheimer? Ele tem Alzheimer, anda bem pouquinho, mas conversa bem pouquinho também. Ele tá perdendo aos poucos a fala, sabe? Existe uma realidade, infelizmente. Geralmente, quando a parceira vai a óbito, geralmente eles não passam muito tempo por essa questão de afetividade. Então, assim, Priscila, eu não acho justo a gente enganar, omitir. Não acho. Até porque o ser humano, ele precisa vivenciar o luto, ele precisa passar por todo o processo e superar. Agora, se fosse um paciente que estivesse extremamente debilitado, sem condições emocionais de receber, aí a gente pensaria, tá? Mas aí é uma coisa para você conversar com a família. Você pode orientar e aí não interferir na decisão familiar, porque é algo
que é a família que tem que decidir como é que isso vai acontecer. Você pode orientar e não se meter, entendeu? Assim, dizer, ó, tem que fazer isso. Não, deixa à vontade, só oriente. Certo, combinado. Combinado? Certo, obrigada. Nada, meu amor. Gente, e o que é que vocês acharam da aula hoje? Tá atrás dele por quê? Lá vai. Achei bom. Achei que pena que foi no final, né? Porque a senhora tá dizendo que não vai dar mais. Vamos lá. Deixa eu só conferir com vocês os assuntos, tá? Pra gente ver aqui o que ficou pendente. Porque, ó, cuidados da saúde eu falei, cuidados com a administração de medicamentos também falei, né? Cuidados com a higiene também, que a gente fala no primeiro dia. Curativo, feridas, falei. Ostomias, eu dei essa aula também, né? Deu. Aí, cuidado com a pele entra na parte de feridas. Sonda, eu dei? Deu. Hidratação, eu falo no primeiro dia de aula. Cuidado com a roupa, eu falo junto com o banho, com a aula de banho, que é prática. Eu não dou nem aula teórica, é prática, totalmente prática. Alimentação e nutrição. Deu hoje. E aí, transferência do paciente acamado é na aula de banho também, que vocês fazem uma prática, certo? De mudança de decúbito, de como conseguir transferir um paciente da maca para uma cadeira de roda sem sofrer tanto. Então, isso é prático, tudo prático. E tem sinais vitais, que é aquela aula que vocês já viram em primeiro socorro. E aí que eu quero fazer uma aula prática com vocês também. Tipo assim, eu quero fazer como se fosse um circuito prático como se fosse assim, jogar um estudo de caso e a gente ter que analisar o paciente no todo. Aferir sinais vitais, olhar a questão da ferida. Eu vou botar vocês para fazer um curativo, analisar a ferida, como é que aquela ferida tá, quais são os tipos de tecido. E aí não se angustiem se tiverem dúvida, é o momento de retirar as dúvidas, porque aqui a gente teve uma aula teórica rápida, mas na prática que vai ser todo o diferencial, tá certo? Certo. Então, não se preocupe quando tudo voltar ao normal, eu acho que a aula vai ser bem gostosa, porque vai ser uma aula bem prática mesmo. E aí a gente vai reforçando todos os pontos que ficaram em dúvidas, porque muitas vezes vocês têm dúvida na hora que a gente fala e vocês lembram, eita, isso eu não consegui entender direito. E aí vai retirando as dúvidas, tá certo? Ah, professora, isso eu tive aula, mas eu não consegui compreender na aula que você falou. Agora eu quero entender melhor como é que funciona, tá? O exercício, gente, o exercício vai estar disponível, certo? No grupo também, após essa aula. E essa aula que está sendo gravada também vai estar disponível o link lá, para vocês reverem quando quiserem, tá certo? E para os alunos que perderam. Tá? A Lia, que chegou depois, vai poder acompanhar a aula desde o início. Combinado? Obrigada, professora. Combinado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Para mim, assim, é maravilhoso esse momento de troca, de interação. Desejo que o dia de vocês e o final de semana seja maravilhoso, cheio de luz, cheio de paz, de coisas positivas. Amém. Né? Que não desistam. Se o dia foi ruim, levanta a cabeça, segue em frente, porque a gente tá passando por um momento muito difícil, mas que se a gente pensar positivo, a gente supera dia após dia, né? Se a gente fica pessimista, a gente fica enganchado no meio do caminho, a gente não consegue fluir. Então, coloca na cabeça, eu preciso pensar positivo, eu preciso acreditar que isso vai passar, eu preciso ter a certeza de que vão ter dias melhores. E se a gente começa a internalizar isso, a gente consegue realmente ter dias melhores. Porque a nossa energia interna começa a fluir. A gente começa a acreditar e começa a emanar, colocar para fora coisas boas. Tá certo? Então, não desanimem.
Se desanimar, se criar uma ansiedade, se gerar um conflito, procura alguém, conversa, desabafa e tudo vai dar certo, tá? E me coloco à disposição para vocês. Vocês sabem que eu sou disponível no sentido de ouvir vocês quando vocês necessitam, quando vocês precisam de um conselho, quando vocês precisam desabafar qualquer coisa, eu sempre estou disponível. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá certo? A gente tá aqui para se ajudar, para a gente enfrentar as dificuldades juntos, darem as mãos, a gente vai dar as mãos e vai vencer dia após dia, tá certo? Combinado? Certo. Um beijo. Coloquem no grupo o que vocês acharam da aula para incentivar aqueles alunos que não vieram, que não assistiram, né? Professora, estou com muita saudade. Deixa eu ver aqui. Daniele, professora, estou com muita saudade. Jéssica e Lia, amores, saudades. Olha aí, menina. Oh, saudade também, Dani. Oh, meu Deus, eu sinto tanta falta dessa interação. Saudade. Não é, mulher? Ai, já vamos ter que terminar, né? Mas estou no grupo para vocês, tá bom? Tá Pois bem. obrigada, um beijo a todos. Fiquem Obrigada. com Deus, amores. Tchau. 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 Tchau, Lia, professora, Jéssica. meu Tchau, todo amor. mundo. Tchau. Tchau.